Eu nunca pedi para enxergar além do natural. Nunca busquei experiências sobrenaturais nem sinais visíveis. Tudo começou de forma simples, quase imperceptível, durante momentos de oração. Sensações, pesos espirituais e discernimentos que vinham sem explicação lógica. E, no início, eu achei que fosse apenas imaginação. Com o tempo, percebi que não era algo passageiro. As percepções se repetiam, se confirmavam e se aprofundavam. Eu começava a sentir ambientes antes mesmo de entrar neles. Percebia batalhas espirituais onde todos viam apenas rotina. E isso começou a me gerar mais temor do que entusiasmo. Foi então que entendi algo muito sério. Visão espiritual aberta não é prêmio, nem status espiritual. É um chamado que exige maturidade, silêncio e responsabilidade. Porque nem tudo que Deus revela é para ser falado. E nem toda visão vem para confortar. Hoje eu conto esse testemunho não para impressionar, mas para alertar você que talvez esteja vivendo algo parecido. Porque enxergar no mundo espiritual sem preparo machuca. Sem palavra, confunde. Sem Deus no centro, destrói. No começo, tudo parecia muito sutil. Durante a oração, eu sentia mudanças no ambiente espiritual. Uma paz profunda em alguns momentos e um peso inexplicável em outros. Era como se o ar ficasse mais denso espiritualmente. E eu não conseguia ignorar aquilo. Com o tempo, comecei a perceber pessoas. Não pelo que falavam, mas pelo que carregavam espiritualmente. Sorrisos escondendo dores profundas. Posturas firmes encobrindo batalhas internas intensas. E isso começou a me inquietar. Eu não via imagens claras como muitos imaginam, mas sentia, discernia e compreendia coisas que não eram naturais. Era como se Deus mostrasse o que estava por trás do visível. E isso trouxe mais responsabilidade do que curiosidade. Porque nem sempre o que se vê é fácil de carregar. Foi então que lembrei de 2 Reis 6, quando Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu servo. O exército espiritual já estava ali. Nada surgiu do nada. Os olhos apenas passaram a enxergar. E isso mudou tudo. Quando a visão começou a se intensificar, o medo apareceu. Não medo de espíritos, mas medo de errar. Medo de interpretar algo de forma equivocada. Medo de falar quando deveria calar. Medo de me deixar levar por emoções. Eu percebi que visão sem direção se torna peso. Dormir começou a ficar difícil em alguns períodos. A mente ficava ativa, processando o que havia sido percebido, e o coração ficava inquieto. Não havia descanso. Foi nesse tempo que Deus começou a me ensinar silêncio. Nem tudo precisa ser entendido imediatamente. Nem toda revelação exige uma resposta rápida. Algumas coisas são apenas para intercessão, outras, apenas para vigilância. A Bíblia mostra que até profetas precisaram aprender a esperar. A visão vem, mas o entendimento vem com o tempo. E sem paciência espiritual, a visão se torna fardo. Deus nunca quis me assustar. Ele queria me alinhar. Com o passar do tempo, percebi algo ainda mais sério. As batalhas espirituais aconteciam mesmo quando tudo parecia normal. Cultos, reuniões, conversas comuns. Enquanto isso, no espiritual, guerras estavam em curso. E poucos percebiam. Eu via pessoas sendo atacadas espiritualmente sem saber. Lares fragilizados antes que os problemas aparecessem. Decisões sendo influenciadas por pressões invisíveis. E isso me fez entender o valor da oração silenciosa. Porque nem tudo se resolve com palavras. Foi nesse ponto que Efésios 6 ganhou outro significado para mim. A luta não é contra carne e sangue. É espiritual, invisível, estratégica. E quem tem visão precisa aprender a lutar do jeito certo, com armas espirituais. Ver essas batalhas não me fez me sentir superior. Me fez sentir pequeno, dependente de Deus, e consciente de que, sem Ele, nada posso fazer. A visão me ensinou humildade. Em certo momento, Deus começou a tratar algo essencial em mim.
Nem tudo o que eu percebia vinha diretamente dele. Algumas coisas eram apenas discernimento humano. Outras, emoções misturadas com espiritualidade. E isso precisava ser filtrado. Foi aí que 1 João 4:1 se tornou vivo para mim. Provai os espíritos. Nem toda sensação espiritual é revelação. Nem toda percepção é direção. E nem toda visão é para ser seguida. Aprendi a levar tudo para a palavra. Se não estivesse alinhado com a Bíblia, eu descartava. Se gerasse medo, confusão ou exaltação pessoal, eu rejeitava. Deus nunca age fora do seu caráter. E isso virou meu filtro. A visão começou a se tornar mais clara quando eu passei a dizer mais não. Não à pressa. Não ao orgulho espiritual. Não à curiosidade, e sim à obediência. Um dos maiores alertas que deixo é este. Nunca busque visão espiritual por curiosidade. Nunca peça para ver sem estar preparado para obedecer, porque o mundo espiritual é real e não é um lugar de entretenimento. A Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos 16 a jovem com espírito de adivinhação. Ela via, falava verdades, mas não vinha de Deus. Nem tudo que parece espiritual é santo. Nem toda revelação glorifica a Deus. E isso é perigoso. Muitos se perdem porque querem ver, mas não querem se submeter. Querem revelação, mas não querem transformação. Querem experiências, mas não querem cruz. E visão sem cruz vira engano. Sempre. Deus não abre olhos espirituais para alimentar ego. Ele abre para alinhar o coração. E se o coração não estiver pronto, ele protege fechando. Isso também é amor. Com o tempo, aprendi algo libertador. Eu não precisava viver focado no que via espiritualmente. Precisava viver focado em Deus. A visão não podia ser o centro. Cristo precisava ser. Aprendi a viver normalmente. Trabalhar, conviver, sorrir, descansar. Sem carregar o peso do espiritual o tempo todo. Porque Deus nunca nos chamou para viver sobrecarregados, mas vigilantes. A visão passou a servir a minha vida com Deus, e não a dominar. Passei a orar mais e falar menos, discernir mais e reagir menos, e isso trouxe paz. Foi aí que entendi Provérbios 29:18 de forma madura. Visão não é apenas enxergar, é entender e obedecer. É saber quando agir e quando silenciar. É caminhar com Deus. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza. A visão espiritual nunca foi sobre o que eu enxergava. Sempre foi sobre quem eu me tornava. Mais humilde, mais dependente de Deus. A visão me ensinou a interceder, a amar mais, a julgar menos, a entender que todos estão em batalha, mesmo quando não demonstram. Aprendi que Deus revela para proteger, para alertar, para salvar, nunca para expor ou humilhar. E isso mudou minha postura espiritual. Hoje, vejo menos manifestações, mas tenho mais discernimento, menos impacto visual, mas mais paz no coração. E isso é maturidade espiritual. Se você tem vivido experiências espirituais, não se assuste, mas também não se empolgue. Leve tudo para a palavra, para a oração e para a obediência. Visão espiritual aberta sem Bíblia gera confusão. Sem oração, gera medo. Sem humildade, gera queda. Deus nunca quis formar curiosos espirituais. Ele forma servos maduros. Se Deus abrir seus olhos, confie. Ele sabe o que você pode suportar. E se ainda não abriu, confie também. Porque Deus protege tanto abrindo quanto fechando. Tudo é cuidado. Se esse testemunho falou com você, ou se você sente que precisa de mais discernimento espiritual, escreva nos comentários. Quero maturidade espiritual. Compartilhe com alguém que precisa desse alerta e permaneça firme na palavra.